Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, estamos lá, de volta com o nosso segundo tempo da aula para, claro, dar continuidade a esse tema tão importante que é a ECU, a Electronic Control Unit, né? A unidade de controle eletrônico do Citroën C3 1.4 Flex, né? Ainda a versão antiga do C3, não é o C3 novo não, né? O 2013, é o modelo mais comum que está aí no nosso dia a dia na reparação automotiva. Bom, vejam aí na tela uma imagem de uma unidade de controle eletrônico ME 7.4.4 para poder abordar com vocês aí todos os detalhes. Bom, primeiro, dá para ver pela foto aí que é uma imagem de uma unidade de controle de venda, né? Tem a foto dela pela internet, mostra ali uma chave com um chipzinho do lado. Vamos chegar já já nesses comentários. Mas primeiro, observem que são 3 conectores elétricos. Primeiro passo nessa foto para a gente poder enxergar. Estão vendo? Ó? É uma unidade de controle eletrônico pequena, leve, bem compacta, bem, né, micro, só que com 3 conectores elétricos. E estão vendo lá? Tem a chave e um chip, ou seja, tem imobilizador. Vamos lá. É uma ECU moderna que trabalha com 3 conectores distintos e com travas separadas e de cor distintas. Temos o conector preto, o conector cinza e o conector marrom. Cada um com uma coluna e uma linha de pinos. Pessoal, nessa linha de carros, o que mais gera dúvida é achar o pino certo. Então, ó, são 3 conectores. Então, sempre teremos 3 letras, tá? P de preto, C de cinza, M de marrom. Depois disso, teremos ainda, né, em cada um dos 3 conectores, teremos uma coluna e uma linha de pinos. Já já eu explico isso melhor para vocês, tá? Porque isso representa o quê? Bem essa multiplexagem. São muitos pinos no módulo. Então não é um pente só. São chicotes diferentes. Por isso que tem 3 conectores. Um conector vai para o motor, vai comunicar com os sensores e os atuadores do motor. Pessoal, é isso mesmo. Tem um chicote que sai da unidade de comando eletrônico e só vai para o motor. Outra, comunicação interna, com a linha da BSI. O outro, comunicação com a BSM, a unidade do motor. Então nós temos o quê? 3 conectores na unidade de controle eletrônico ME 7.4.4. Tá? Então, primeira coisa é identificar as cores. Preto, cinza, marrom. Tá bom? Conector são só 3, tá? Vejam essa foto real lá do carro agora, ó. Real, ó. Ao lado da bateria, temos uma capa superior de proteção, né? Só para não ter ali muita umidade, etc. Embora os conectores são bem encaixados, bem hermeticamente fechados. Então aí, ó, as 3 travas dos 3 conectores. Tá? Estão vendo? Só que tem um detalhe técnico, né? Você não consegue tirar o último conector sem tirar o primeiro e o segundo. Tá? Ou seja, se tira eles numa sequência. Você não consegue fisicamente inverter isso. Tá? Primeiro aí, ó, você vai ter que tirar a trava, né? Ela vai girar, né? Não vai tirar. Você vai puxar a trava para a esquerda desse conector da esquerda. Aí ele vai elevar os pinos, sai o primeiro chicote. Depois, o segundo. Depois, o terceiro. Notem que a angulação não dá para você tirar o segundo sem tirar o primeiro. Não dá para tirar o terceiro da sua direita sem tirar o segundo. Então, obviamente, para desconectar, né, os 3 chicotes desse módulo,
tem uma ordem lógica. Primeiro esse da esquerda na tela de vocês, né? Tá ali, ó, o mais perto do reservatório do cilindro mestre de freio, depois o do meio, por último o da direita. Para colocar, obviamente, né, é só o contrário mesmo. Primeiro o da direita, depois o do meio e por último o da esquerda, tá? Então tem ordem para tirar e para colocar os 3 conectores elétricos dessa unidade de comando eletrônico, tá? Chamo a atenção. Mas muita atenção na hora de tirar e principalmente na hora de colocar cada um dos 3 conectores. Não dá para inverter, tá? Por quê? São encaixes únicos. Um não encaixa no outro, tá? Não encaixa. A muita atenção que eu peço é o seguinte. Na hora de conectar, pessoal, bastante atenção para não entortar pino. Ou seja, na hora que você só guia o conector elétrico, vai levantando a trava para encaixar, a própria trava puxa o conector sentido unidade de comando. Ou seja, você não precisa empurrar o conector elétrico. Só de girar a trava, ele já vai puxando. Tá? Se você empurra, torce, força, entorta pino lá dentro. Tá? Normalmente, quando entorta pino, com muito cuidado, muita atenção, se consegue endireitar, tá? Mas é difícil. Se for sem delicadeza, empurrar com tudo, entortar pino, corre o risco de danificar uma unidade de comando eletrônico, ok? Corre-se esse risco. Então, não podemos gerar, né, um descuido, um prejuízo nesse sentido. Então, muita atenção, tá? Então, na hora de instalar os conectores, puxar sempre pela trava. Por quê? Para tirar, é pela trava também. Você não consegue ir lá e puxar o chicote. Tem que ir abaixando a trava, que ela vai expulsando o conector. Para colocar esse sentido contrário. Só aponta o conector, sem forçar, e vai levantando a trava. Quando a trava guia, ela já puxa o conector para baixo. Não tem erro, tá ok? Essa aí é uma grande dica. Agora uma outra importante. Os pinos. Pessoal, como eu falei para vocês, são 3 descrições. Ó, são 3 pinos, 3 conectores, né? Então, um exemplo, ó. Vamos pegar o pino CB3. CB3. Ó, trata-se de um pino no conector cinza. Então, o C é de cinza. Poderia ser P, preto, M de marrom. Então, a primeira parte do pino é a cor do conector. Estão lembrados? São 3? Cinza, preto e marrom. Ou é letra C, cinza, M, marrom, P de preto. Ok? Isso é fácil, só 3. Aí, o do meio, que é a letra minúscula, é a linha desse conector. Então, nesse exemplo, é o C, é o cinza. Aí vem a linha B. São 12 linhas de pinos. 12. Vai de A a L. Então, linha A, B, C, D, E, F, G, até a letra L. E o último, aí é um número, é simples. É a coluna. Então, pode ser coluna 1, 2, 3 ou 4. Então, é a letra, nesse exemplo, é o conector cinza, o C. Na linha B, a segunda linha, o pino 3. Os pinos são fáceis, né? A coluna são só 4. 1, 2, 3 ou 4. Então, ou é 1, ou é o 2, ou é o 3, ou é o 4. Pronto. Se multiplicou tudo isso. Pessoal, não se usam todos os pinos. Mas, ó, rapidinho, de cabeça, ó, multiplicando. São 12 linhas. Vezes 4 colunas, dariam quantos pinos? 48. 48 por conector. Então, é 48 mais 48 mais 48. Vai dar quanto? 146 possibilidades de pinos diferentes. Muito, né?
realmente bastante. Mas está dividido, né? 48, 48, 48. Tá? São 3 conectores. Não se usam todos. Beleza? Compreendido? Vamos lá. A bateria do veículo para falar da alimentação. Observem nessa bateria, tá? Temos aí a bateria do carro. Do lado esquerdo da tela, a unidade de controle eletrônico, o módulo da injeção. Do lado direito, com uma etiqueta lá, né? Para não jogar água, para não bater a VAP ali, né? A BSM, né? A unidade do motor. Tem a BSI lá dentro, a BSM lá fora. Observaram? Então tá aí a bateria. Por falar em bateria, vamos falar dos pinos positivos dessa unidade. Por onde que vem e onde que está os pinos positivos para a unidade de controle eletrônico do motor, da injeção. Ó, e vamos observar o seguinte, né? Todos eles, quem manda o positivo para o módulo da injeção? A BSM. Ó, pino PF2, estão lembrados? Conector preto, linha F, coluna 2. Veio positivo do BSM P13. CF3, bem positivo do BSM 03. MB4, né, ó, marrom, linha B, coluna 4, BSM V12. PG2, preto, linha G, coluna 2, P08. MG2, PL02. Todos os positivos vêm de onde? Da BSM. Todos eles, sem exceção. Pessoal, não tem um positivo, vem do fusível número tal. E vocês ouviram falar aí de relé do módulo? De relé auxiliar? Ouviram falar alguma coisa disso? Não tem. Não tem. É tudo via BSM. Compreender a importância de o que é uma rede multiplexada, o que é um controle entre unidades, tá? Multiplexadas, é isso. Vamos falar agora do outro pino. Vamos falar do negativo. Está aí. Na tela de vocês, a foto da unidade de comando eletrônico, da injeção, tá? E vamos ver o negativo. Onde que é alimentado o negativo. Então vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4 pinos que mandam negativo para a unidade de comando eletrônico, tá? Então você vai testar lá no chicote da unidade de comando do motor, né, da ECU, ECE, a unidade ME 7.4.4, o módulo da injeção, nesses pinos, ó. Conector cinza, o H1, conector marrom, são 2 pinos, ó, ML4, MM4 e conector preto, o H4. São esses os que recebem aterramento. Então, observaram? Ó, os 3 conectores, cinza, marrom e preto, têm aterramento. Tá? E o conector de diagnose? Como que se alimenta, né? O conector onde é ligado o scanner com o módulo da injeção eletrônica. Tá aí. Conector marrom, H2, está ligado no pino 7 lá do conector OBD2, né, de 16 pinos. E também um marrom B3 ligado ao 15. Então, padrão, né? No conector OBD2 você tem de 1 a 8, de 9 a 16 pinos. Pino 7 e pino 15, é um em cima do outro, né? Nós temos aí os 2 conectores que conversam com a ECU da injeção eletrônica para o diagnóstico, etc. Tá? Eles que fazem a comunicação. Bom, não podia deixar de falar disso aqui, né? Kit Code. Já ouviram falar sobre isso? Né? Por quê? O imobilizador desse sistema, tá?
tem uma complexidade maior. Nós temos uma multiplexagem. Nós temos, não é só a unidade da injeção eletrônica que recebe essa programação, essa informação. Tem mais alguém na rodada aí. Quem é essa aí na foto? A BSI, a unidade dentro do carro. A BSM é do motor lá, não tem nenhuma ligação com o imobilizador. Ela só alimenta a BSI, alimenta a unidade da injeção. A BSM é meio que uma distribuição elétrica do carro. Quem conversa, quem tem que estar programado, quem tem que estar aí, né? Vamos dizer aí, o casado na questão do code, na questão do imobilizador, é unidade da injeção eletrônica e a BSI, a unidade interna do carro. É aí que funciona o imobilizador, o code do sistema, tá? Bom, nesse exemplo aí da foto de vocês, né, o kit code trata-se de peças já programadas para a simples instalação no carro. É muito vendido isso no mercado já hoje, né? Composto pela ECU da injeção, a chave, 2 chips, né? Essa chave do C3, você abre ela e troca o chip, né? E a BSI, que é quem possui a codificação do imobilizador. E ela fica casada com o módulo da injeção, tá? Então, o código do chip, o código da chave, fica programado na BSI. A BSI que manda a informação de liberação ou não liberação para a unidade da injeção eletrônica. Mas a fundamental aí é a BSI. Por isso que se vende muito, né, esse tipo de kit, né, o kit code, assim chamado no mercado, tá? Aqui, na tela de vocês, a foto do conector de diagnose, né, dentro do carro, abaixo ali do volante de direção, né, ainda no painel, tá? Pronto aí, meus pinos 7 e 15, temos a conversa com o módulo da injeção eletrônica. E aqui, mais uma foto da unidade, né, da ECU Bosch ME 7.4.4 desse C3 1.4 Flex. Vamos a mais uma dica desta nossa aula. A apresentação entre as unidades requer programas especiais que muito poucos scanners conseguem fazer, sendo os da montadora capacitados e habilitados para essa ação, ou alguns poucos autorizados, tá? São muito poucos, tá, que fazem essa codificação. Eu coloquei na telinha alguns não autorizados, porque existe no mercado alguns scanners não autorizados que fazem essa programação, principalmente scanners importados, tá? Que se consegue aí burlar o sistema. Mas tem um casamento entre código de chave, BSI e a unidade da injeção eletrônica. Belezinha? Vamos à perguntinha antes do nosso plantão de dúvidas. Pergunta: tem código de chaves ou da rede multiplexada? Dá para inserir um código? Ah, vem um cartão com um código, dá para inserir? Resposta, né? Não. É apenas por apresentação via scanner e se consegue esse código via concessionária, via site e senha de concessionária, tá? Você até consegue, mas no carro não vem esse código. Ah, vem um cartão junto com o carro, quando compra um carro novo, etc. Não. Você consegue esse código no próprio concessionário e é até possível comprar esse código. Sim, comprar. Tá? Você pede para o concessionário, pelo número de chassi do carro, tá? O código para a apresentação de unidades, para a apresentação de imobilizador. E aí o seu scanner, que você tem no dia a dia, se ele estiver programado para isso,
ele vai pedir esse código, você vai inserir e vai fazer as adequações. Ok? Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas com as perguntas mais recorrentes, né, desse sistema do C3 e, lógico, dessa aula, né, que estou falando sobre a ECU, a Unidade de Controle Eletrônico. Bom, essa unidade de controle eletrônico, pessoal, a nível de defeito, de queimar, raramente vai ter falhas. É muito difícil. Claro, pode ocorrer, óbvio, né? É uma unidade, pode apresentar falhas. Trocar por uma nova ou comprar esses chamados kit codes, né? Que se vende pela internet, chaveiro também tem, por aí vai. Bom, é uma opção para passar para o seu cliente. A unidade de controle eletrônica nova vende, é claro que vende, tá? Mas a adaptação dela no carro, né, a apresentação, vai precisar de senha, tá? Queria dizer para vocês, com o número de chassis, você consegue ou a senha com algum amigo da própria concessionária, ou consegue comprar a senha pelo balcão de autopeças. Também é possível isso, tá? Você consegue comprar a senha pelo balcão de autopeças, tá? É vendido como se fosse uma peça. Exatamente isso, tá? Ou o custo-benefício é a unidade usada já pronta para ser instalada. Então, tem que fazer o quê? Passar essas duas opções para o seu cliente para que você chegue, instale, faça adaptação sem qualquer tipo de problema. O importante é o seguinte: quando uma unidade está com defeito, analise bem positivos, negativos, analise bem instalação de alarmes, né? Não o alarme não original, né? Instalação de alarme não original, instalação de multimídia, som, DVD não original. Normalmente, quando dá problema nessas comunicações, nessas unidades, tem a ver com isso, tá? Muito a ver com isso. Já vi vários carros que não pegam e o defeito foi a instalação de um rádio. Foi o roubo de um rádio, tá? Sabe aqueles, né, mediantes, os ladrões que vão roubar o rádio com toda delicadeza, né? Arranca, quebra o painel, vai lá e corta os fios e já vai embora? O carro também não pega depois disso, tá? Então, temos que analisar bem toda essa questão e, principalmente, respeitar o power latch ao desligar o carro. Então, quando desliga o carro, espera ali os 3 minutos, para depois desligar a bateria, desligar o módulo, mexer em tudo mais. Espere, tá? E observar uma coisa nessa linha, que o borne positivo é engate rápido e o borne negativo é com parafuso, porque a própria montadora, assim como acontece nos Peugeots também, né, opta por primeiro desligar o negativo. Não, ao contrário, primeiro o positivo, tá? Para depois o negativo. Então, aquele que é mais fácil, que é engate rápido, é o que você vai desligar primeiro, tá? Atrapalha muito se inverter? Corre-se risco. É uma opção da própria montadora. Por isso que o positivo é tipo engate rápido. Não tem nem de ferramenta, né? Com a mão mesmo você puxa ali e já levanta o borne positivo. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, obrigado por estar conosco em mais uma aula técnica. Próxima aula, semana que vem, Citroën C3, Sistema de Combustível. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico.